Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa aula de Educação Física, dando sequência aos nossos estudos sobre as diferentes práticas corporais, mas também aquela nossa preocupação em estudar e compreender e nos apropriar dos conhecimentos de diversas áreas da saúde que estão diretamente ligadas às diferentes práticas corporais. Então, nessa ideia da gente poder conhecer um pouquinho mais essas práticas corporais que estão interligadas às atividades esportivas, ou ginásticas, ou danças, ou lutas, a nossa ideia, então, é a gente poder convidar profissionais com um know-how nessas áreas, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais esses conhecimentos também tão significativos como os conhecimentos das filosofias, das atividades práticas, tanto do esporte como das demais práticas corporais. Hoje, nós estamos com o prazer de receber o psicólogo e mestre em Psicologia do Esporte e Atividade Física da Universidade Autônoma de Barcelona, o psicólogo Cassiano Pires. Cassiano, um grande prazer te conhecer não, porque já somos amigos, né? É um prazer te receber aqui na nossa aula, né? E queríamos que tu pudesse se apresentar para os nossos alunos, para te conhecer um pouquinho, né? Dessa tua jornada, dessa tua caminhada profissional na área da psicologia e da psicologia do esporte. Seja bem-vindo, Cassiano. Olá, Daniel, tudo bem? Bom, agradeço o convite, acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é poder falar um pouco sobre a minha prática, assim, principalmente para o pessoal da escola, porque eu fui um aluno que em muitos momentos me senti um pouco desamparado na oferta de áreas de trabalho, assim, então poder falar um pouco sobre uma área, mesmo que a psicologia seja conhecida, eu acho que a psicologia do esporte é muito pouco divulgada ainda, então poder trazer para o pessoal uma visão nova do esporte, uma visão nova de como é possível trabalhar com esporte, para mim sempre é um baita prazer. Infelizmente não posso estar com vocês ao vivo, mas vamos fazer o melhor possível aí dentro do online, né? Então, bom, eu sou formado pela PUC, eu sou psicólogo formado pela PUC, e desde o meu terceiro semestre de faculdade, quando realmente eu não sabia se eu ia ser psicólogo mesmo, porque eu estava super perdido, eu, por sorte, tive um encontro com uma professora, a professora Nara, que me encaminhou para um grupo de estudos bem pequenininho que tinha sobre psicologia do esporte, era uma coisa super inicial ainda, e quando eu comecei ali, realmente, né, se abriu uma porta para mim, nunca mais eu fiz nada que não tivesse a ver com esporte toda a faculdade, e nunca mais trabalhei com outra coisa, né? Me formei, logo após ser formado, fiz um estágio muito legal no Grêmio Náutico União, e quando formado eu vi que eu não teria mais oportunidade de aprender aqui no Brasil, né? E a partir daí eu procurei uma bolsa de estudos para estudar fora do país. Se hoje está difícil a gente estudar psicologia do esporte no Brasil, há 15 anos atrás era 10 vezes mais difícil. Não tinha nem internet direito. Então acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Autônoma de Barcelona. Estudei lá 3 anos, fiz 2 anos de mestrado, comecei meu doutorado lá e acabei tendo que voltar para o Brasil por questões de família, mas a partir daí eu ainda trabalhei em projetos sociais de tênis, trabalho com a Federação Gaúcha de Tênis também, trabalho no Leopoldina Juvenil com a equipe de tênis, trabalho com a Seleção Gaúcha de Tênis, e atendo atletas de diferentes modalidades, surf, judô, golfe, natação, ginástica rítmica, futebol, tênis, entre outras, tanto aqui de Porto Alegre, quanto do interior, quanto agora até de outros países. Eu tenho uns meninos australianos surfistas que estão trabalhando comigo agora também. Show de bola, Cassiano. Então, prazer, né, de ter conosco. Bom, Cassiano, nós queremos poder entender um pouquinho o que estuda a psicologia do esporte, né? A palavra psicologia nos traz, assim, talvez um conhecimento de uma visão mais empírica para numa situação geral sobre a psicologia, e a gente vê a palavra esporte, e aí a gente liga essas duas palavras, aí forma aí uma outra área, talvez uma área do conhecimento ligada à psicologia. E queremos saber, então, o que estuda realmente a psicologia do esporte? Quais são esses conceitos que são específicos da psicologia do esporte? Por favor, Cassiano. Eu acho que uma coisa legal primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente fala sobre isso, assim, é que a psicologia do esporte, na primeira coisa que a gente pensa é jogador de futebol amarelar ou errar pênalti, né? Acho que é a primeira coisa que vem no nosso imaginário, assim. A psicologia do esporte, ela vai muito além disso, e isso não é nem 1% do que a psicologia do esporte procura estudar e
se propõe, né? Eu acho que, basicamente, a psicologia do esporte, ela tem dois vieses, que seriam os dois grandes guarda-chuvas, assim, né? Que é estudar o comportamento humano dentro das práticas esportivas, e aí tu já vê o quão amplo é, né? É estudar o comportamento humano dentro das práticas esportivas, não é ansiedade, não é o comportamento em geral, tanto coisas boas como coisas ruins, como potencializar algumas coisas, como diminuir outras. E o segundo grande guarda-chuva, que seria muito mais educacional, seria o quanto a atividade física pode ser benéfica para o bem-estar do ser humano, né? Que eu acho que a partir desse momento de pandemia, assim, a gente conseguiu virar um pouco o barco, um pouco para essa segunda guarda-chuva da psicologia do esporte, né? Então, a psicologia do esporte, ela basicamente trabalha com as vivências humanas dentro do esporte, que é muito mais amplo do que só performance, do que só ganhar, do que só não amarelar, e também com o quanto a prática esportiva pode ser benéfica para o nosso bem-estar mental, né? Diminuindo medicalização, diminuindo o tempo de recuperação de cirurgias, melhorando depressão, melhorando N males, né, psicológicos que a gente tem que poderiam ser mitigados pela prática esportiva, né? Então, são as duas grandes áreas de estudo da psicologia são essas, né? O nosso comportamento dentro do esporte e o quanto o esporte pode ajudar no nosso comportamento. Né? Vou aproveitar o momento de passar para a próxima pergunta, professor Cassiano, pessoal, e aproveitar para a gente fazer um link com a entrevista que a gente teve com o professor Dr. Nelson Todi, da PUC, quando ele também usou um dado bem significativo, em que as pessoas pegam pequenos momentos dos acontecimentos e acham que aquilo ali é o ponto fundamental. Então, o professor Nelson falou que os Jogos Olímpicos era a pontinha do iceberg do que era o movimento olímpico. E o professor Cassiano agora, numa referência muito semelhante, diz que basicamente, né, aquele momento emocional de uma cobrança do pênalti numa competição de futebol profissional é a pontinha de todo um conceito, de uma filosofia, todo um processo de conhecimento científico que está por trás, né? Então é bom a gente, já desde agora, pessoal, a gente entender que essas áreas do conhecimento, elas têm muito mais conceitos, muito mais práticas estão envolvidas que simplesmente um pequeno gesto, um pequeno movimento. Professor, Cassiano, queremos saber, Cassiano, tu que já lida com vários atletas, né, tanto de equipe como individualmente, queria que tu pudesse nos identificar, Cassiano, alguns benefícios que tu consegue perceber, tanto coletivamente nas equipes que tu trabalha, como no trabalho individual. Quais seriam os principais benefícios que tu consegue, assim, mensurar, assim, numa situação de observação do desenvolvimento do ser integral, que a psicologia do esporte, assim, consegue contribuir, assim, numa situação bem concreta, né? Não aquelas coisas assim, cara, que nem a gente conversou outro dia, bom, agora vou contratar o cara para ser o psicólogo do Grêmio, amanhã o Grêmio vai ser campeão. A gente sabe que isso não é assim que funciona, né? Então, queremos saber, numa situação concreta, dentro de um planejamento, que benefícios esses atletas ou esse atleta pode se beneficiar através da psicologia do esporte. Eu acho que aí tu trouxe duas questões, né? A questão da equipe e a questão do individual, que eu acho que realmente são práticas que têm todas as suas peculiaridades ali, né? Então eu acho que quando tu vai trabalhar com uma equipe, na minha experiência, pelo menos em 90% dos casos, fazer um grande trabalho de educação para comunicação, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente se comunica muito mal, eu acho que a gente tem muita dificuldade de expressar os nossos anseios, nos comunicar com nossos colegas de trabalho, né? Eu acho que a comunicação é uma ferramenta, a palavra, ela tem uma potência que a gente não consegue conceber, né? O que a gente fala para a gente mesmo e o que a gente fala para os outros tem muita força, né? Então, poder educar esses atletas em como se comunicar, poder educar os treinadores, principalmente porque a psicologia do esporte ela não é só para atleta, né? Ela é para todos os seres humanos envolvidos no ambiente esportivo, né? Então, poder educar essas pessoas de como se comunicar com os outros, como se comunicar consigo mesmo, como se cobrar, como se botar para cima, como algumas coisas que a gente fala nos põe para baixo, né? Então, com equipes, eu acho que principalmente na minha vivência foi fazer algum tipo de trabalho e algum tipo de awareness assim com relação à comunicação, ao uso da palavra, né? O uso do discurso. Eu acho que isso é muito importante. E tu vai ver, né? Não é muito uma coisa que a gente pensa. Por exemplo, esporte, tu vai dar uma palestra motivacional, tu vai passar o filme do Gladiador, do Guerra de Titã, e aquela coisa, pirotecnia. Mas não é assim. O trabalho da psicologia é muito mais de formiguinha,
ele é muito mais do dia a dia e poder mudar alguns hábitos de comunicação, a maneira com que os treinadores se conversam entre si, os treinadores conversam com os atletas, como cobrar de um que pode entender de uma forma e o outro pode entender de outra, né? Então, conhecer a sua equipe e saber se comunicar, eu acho que para o esporte de grupo é a primeira coisa fundamental, né, da relação. Eu gosto muito de trazer também essa parte do grupo, principalmente no tênis, que tu tem é um jogo extremamente individual, né? A própria pessoa que escolhe o tênis, ela é bastante individualista, assim. Mas o tênis tem a dupla também, né? Tem o jogo de dupla. E eu gosto muito de fazer esse paralelo, assim, às vezes o atleta, quando joga a dupla, ele fica olhando para o colega e diz assim, cara, vamos lá, não desiste, é isso aqui, é mais um ponto, vamos lá. E quando ele joga sozinho, ele fica assim, eu sou muito burro, eu sou muito ruim, como que eu faço essas coisas? E eu gosto muito de fazer esse paralelo, dizer assim, cara, quando tu tá jogando o jogo individual, tu tá jogando uma dupla contigo mesmo. Por que tu falaria pro cara do teu lado assim, tu é muito burro? Por que tu ganharia com isso? Não ganharia nada. Por que tu fazia isso contigo mesmo? Se tu tem que ser a tua dupla, né? E isso faz muito sentido para eles. Acho muito legal, porque o tênis funciona muito bem isso, porque eles têm essa vivência, assim, né, do totalmente individual com um trabalho em dupla, né? E aí, passando para a parte individual, que seria mais a questão do surf, a questão do golfe, a questão da ginástica, a questão do tênis, principalmente, né, e tal, e da natação, eu acho que, principalmente, a gente tem caminhado muito para a questão do conseguir avaliar bem os seus pensamentos, sabe? Autoconhecimento. Né? Eu acho que a pandemia trouxe, se é que ela pode ter trazido alguma coisa relevante, mas trouxe para esses atletas poder, assim, por que eu penso isso? Por que eu fico nervoso antes desse campeonato? Por que eu me cobro dessa forma? Então, o atleta poder olhar para os seus pensamentos, julgar eles e dizer assim, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Ah, se eu perder esse campeonato, é o fim da minha carreira. Realmente é o fim da tua carreira. Vai acabar a tua carreira ou segunda-feira tá treinando de novo? Não, é mais uma maneira de falar. Então não precisa falar dessa forma, porque isso não te ajuda em nada. Então, acho que permitir que o atleta individual, ele é muito solitário, é uma vivência muito solitária. Em geral, assim, né, os seus anseios, as suas lutas, tu sempre acha que é só tu que está vivendo aquilo, né? E tu poder fazer, até o legal, assim, da minha experiência de ter vários esportes, é que eu costumo trazer assim, cara, mas o pessoal da natação também tem isso. Pô, o pessoal do golfe passa por isso também. Ah, o pessoal que está jogando nos Estados Unidos passa por isso. E eles, nunca imaginei, Então, assim, tu poder trabalhar com um atleta a questão da inteligência emocional, né? Tá bem em voga agora falar sobre isso, né? Tipo assim, por que eu sinto isso? Quando eu sinto isso, o que acontece? O que eu posso fazer para isso não acontecer? Eu gosto muito de trabalhar plano, assim, sabe? Eu não sou, talvez o pessoal quer tanto de a gente sentar e fale mais sobre isso, né? Devagar, mas assim, isso. E se acontecesse isso, o que tu faria? E se acontecesse isso, o que tu faria? Então, a gente cria uma série de mini... eu gosto de trabalhar assim, muito assim. Que armadilhas podem acontecer e que antídotos teria para essa armadilha. Então, tu vai criando um vocabulário emocional desse atleta para lidar com N situações durante a competição e durante a vivência esportiva dele, né? Então, acho que na questão de grupo seria comunicação e na questão individual seria de autoconhecimento mesmo, assim, né? De inteligência emocional. Show de bola, Cassiano. Vamos então para a parte final do nosso encontro. E aí, pessoal, eu deixei aí para vocês uma cereja do bolo, né? Agora vem uma cereja do bolo aí, porque como eu comentei anteriormente, os links com os outros profissionais, né? Mas também os links com os conceitos que a gente trabalhou na nossa disciplina. E a gente trabalhou muito o olimpismo para que a gente possa perceber quais são os princípios que regem os Jogos do Monteiro e basicamente transformar esses princípios em ações. Mas a gente está tendo a possibilidade hoje de fazer, no estudo que a gente fez sobre o olimpismo, poder perceber que durante os Jogos do Monteiro, vocês serão os comandantes, serão os líderes das equipes, mas ao mesmo tempo serão participantes. E aí que entra talvez a cereja do bolo da nossa conversa aqui com o psicólogo Cassiano, e eu pedi para ele agora vai falar um pouquinho para a gente, e algumas dicas, né, Cassiano, que eles podem, de repente, utilizar, que eles podem ter algum cuidado sobre o comportamento deles em relação ao momento que eles vão estar comandando crianças de diferentes faixas etárias, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um segundo momento, que é quase que paralelo, que eles vão estar competindo, né? Então, que dicas ou sugestões de cuidados que eles podem ter em relação ao autoconhecimento em relação a esses dois momentos quase que paralelos que eles vão viver durante os Jogos do Monteiro? Por favor, Cassiano. Uhum.
Eu acho que é uma situação bem particular, né? E é muito, muito legal. Eu acho que, principalmente para o pessoal mais velho que vai estar nessa situação de gerenciar e de jogar, eu acho que ter muito claro que o discurso ele é 10% do que a gente comunica, e os nossos atos são 90% do que a gente comunica, né? Então, se tem uma coisa que acaba com um líder, é falar uma coisa e fazer outra. Então, acho que principalmente, assim, quem vai ser líder e vai gerenciar crianças mais jovens em situações de jogo, vai ter que saber que aquilo que ele vai cobrar daquelas crianças tem que ser aplicado na hora que ele estiver jogando, né? Então, ter ética para jogar, saber ser um bom vencedor e um bom perdedor. Eu acho que saber se entregar ao máximo durante o jogo, eu acho que respeitar o jogo, né? A gente se entregar ao máximo para o jogo respeitar o esporte, né? Então, principalmente isso, né? Tipo, talk the talk and walk the walk, que você fala nos Estados Unidos, né? Então, tipo, cara, não adianta só falar que tem que ser assim, que tem que se integrar, e na hora do jogo, tu xingar teus colegas, tu brigar com os colegas, e os pequenos vão estar vendo, né? Vão estar se mirando em ti. Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que também para quem vai jogar e liderar, eu acho que ter um minutinho para poder tocar o chip entre essas duas situações, essa é uma coisa bem explícita, bem prática, que pode ser que ajude, assim. Se eu estou no momento, eu estava jogando um jogo que pegou fogo, que estava importante, eu estou aceleradíssimo, daqui a pouco me retirar por 1 minuto, pelo menos, botar um fone de ouvido, deixar baixar aquela adrenalina, o próprio corpo faz isso sozinho, se a gente permitir que ele faça assim, né? A gente dá uns passinhos pro lado, bota um fonezinho, fica quietinho, dá uma zerada, e aí troca o chip, né? E vai fazer a sua outra função ali. A mesma coisa ao contrário, né? Talvez a gente está trabalhando ali, tá gerenciando umas crianças, e vai ter um jogo depois, também sair um pouquinho, ir no banheiro, passar uma água na cara, botar um fonezinho, dar 1 minutinho ali, e aí entrar nesse outro papel, né? Acho que são duas dicas práticas, assim, que eu acho que são simples de a gente explicar. Simples e excelentes, Cassiano. Olha, tu traz um dado que, com certeza, não só para os alunos, mas para nós, que somos coordenadores também, poder perceber, nós como coordenadores, mas também essa tua dica fundamentada, né, dos norte, da psicologia do esporte, ela é fundamental. Se a fala tem 10% e 90% são as ações, me recordo aqui de muitos momentos, Cassiano, e a gente viu, né, nos alunos, às vezes o aluno, então, a partir do que a gente estudou dos princípios, então ele está orientando as crianças ali, olha, pessoal, temos que resolver os conflitos conversando, não podemos estar gritando, aí passa um momento, ele está jogando, está ali gritando para resolver um conflito ali, né? Então, isso é muito presente, traz uma coisa muito presente que eu tenho certeza, Cassiano, que isso vai ajudar não só os alunos, mas nós mesmos que estamos na organização como adultos, não somos psicólogos, né? Somos professores, e também poder perceber isso e transmitir para os nossos colegas, compartilhar, porque eu tenho certeza que não esse teu encontro, essa tua fala não é só para os alunos, não, é para nós professores também, nós nos beneficiamos muito. Mas, Cassiano, queria te agradecer muito a tua gentileza de compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento conosco, e como a gente tem aqui de prática nos nossos encontros com diferentes profissionais da área da saúde, das práticas corporais, ter um momento final, então, que o nosso convidado possa, então, dar o seu recado final, ou talvez uma síntese sobre o que a gente falou aqui, mas é um momento aí para a gente poder, então, fazer o fechamento do nosso encontro. Então, vou te passar, então, a palavra, Cassiano, para a gente poder, então, fazer nossa fala de despedida aí, por favor. Beleza. Bom, pessoal, primeiro eu agradeço a atenção de todos vocês que estão aí me vendo no futuro, né? Mas te agradecer de novo, né, Daniel? Mais uma parceria, então acho que eu fico sempre bem, super honrado de contar com a tua confiança e poder compartilhar um pouco com vocês. E, bom, acho que assim, se tem uma palavra final que eu posso trazer para vocês, acho que é se cuidem. Se cuidem, acho que acho que a gente não precisa, infelizmente, a gente tem que dizer, né, mas usem máscara e se cuidem, mas se cuidem, cuidem o que vocês estão fazendo em casa, cuidem os seus hábitos, né, cuidem as suas práticas, cuidem o que vocês alimentam a cabeça de vocês, que tipo de notícia vocês veem, que tipo de série vocês estão vendo, que tipo o que vocês estão lendo no Instagram. Eu acho que assim, não adianta a gente só cuidar o que a gente se alimenta, a gente tem que cuidar o que entra na cabeça também. Então, procurem ter esse tipo de higiene geral, assim, sabe, de nutrição mental. Cuidem o que vocês leem, o que vocês comem, o que vocês consomem de mídia, como vocês se comunicam com vocês. Acho que isso, para mim, a gente está vivendo um momento ímpar de saúde mental na história da humanidade, assim, e isso pode nos levar para um lado
muito bom, de a gente aprender com nossos erros, ou muito ruim, de a gente não ter aprendido nada com isso, que vai ser um horror. Então, se cuidem. Cuidem o que vocês botam para dentro da cabeça de vocês. E cuidem como vocês se portam para os outros também. Show de bola. Então, pessoal, tivemos a honra de receber o psicólogo Cassiano Pires. Agradecemos aí em meu nome, em nome do Colégio Monteiro Lobato, em nome dos alunos, Cassiano. E vamos ver, quem sabe mais adiante a gente poder ter a possibilidade, né, quando passar totalmente, que ninguém correr risco nenhum, né, Cassiano, de poder te convidar para ir na escola lá, bater um papo com os alunos. Tenho certeza que eles vão adorar também poder explorar mais vários aspectos, porque a psicologia do esporte, ela realmente é fascinante, ela nos dá um know-how para a gente poder perceber um pouco mais, não só a si mesmo, mas aos outros, né, que talvez é o cuidar de si e o cuidar dos outros. Muito obrigado, professor Cassiano. Muito obrigado, Cassiano. Estou com o professor na mão aqui, é psicólogo, Cassiano. Muito obrigado, Cassiano. Hein? Obrigado, Daniel. Obrigado por vocês todos aí. Deixa eu desligar aqui.